posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Ser uma influência positiva num mundo tão difícil hoje. O que nós falamos, o que nós pensamos, como agimos, faz toda a diferença. Aqueles que esperam no Senhor, que são inspirados pela palavra de Deus, têm uma grande responsabilidade, a responsabilidade de melhorar esse mundo. Como eu posso melhorar esse mundo? Através das minhas palavras. As minhas palavras podem ser bênção ou maldição. Então eu devo primeiro passar pelo novo nascimento, depois ter um comprometimento com Cristo Jesus, buscar conhecimento, para poder então lançar uma palavra de bênção sobre a vida das outras pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34, diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Se você se abastecer daquilo que não presta, se você se abastecer daquilo que não edifica, que não traz relevância a essa sociedade, você certamente falará, você colocará para fora aquilo que não é bom. A boca fala do que o coração está cheio. Você deve buscar no Senhor orientação, você deve buscar em Deus princípios e valores. Leia a palavra de Deus, preencha o seu coração com aquilo que há de melhor, que é o Espírito de Deus na sua vida. Você vai chegar aos lugares, vai liberar uma palavra e esta palavra vai ser abençoadora. Que Deus te abençoe no dia de hoje e que você possa caminhar de acordo com a palavra de Deus. Eu quero conversar hoje com a Graziane. Graziane nasceu na zona rural, uma família totalmente descrente, mas houve uma grande diferença em uma vizinha que se mudou para lá. Vamos passar então a essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. Recebo no programa Restaurando Vidas a minha irmã Graziane Félix de Souza. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém, a paz. Irmã, que prazer recebê-la aqui. Hoje a senhora mora em Paraguaçu. Paraguaçu, correto. E veio até Poços para nos prestigiar e falar das maravilhas de Deus na sua vida. Amém, isso mesmo. Queria começar na sua infância, porque a gente não te conhece ainda, mas você nasceu na zona rural? Isso, eu nasci, fui criada na zona rural e a gente morava desde pequena na zona rural. Para frente de Machado? Para frente, Entre isso, Machado e Paraguaçu. E seu pai cuidava de uma propriedade, ele trabalhava para Meu alguém? pai trabalhava na fazenda. Desde pequeno sempre trabalhou em fazenda. Então ele era um funcionário da fazenda? Funcionário, isso mesmo. E você foi criado ali? Criada até ali. Quantos anos? Até os 11 anos. Até os 11 anos. Isso. Mas logo no começo que você lembra, parece que os seus pais não eram evangélicos. Não eram, não sou de berço cristão. Minha mãe é filha assim de benzedor. Meu pai sempre colocou o futebol na frente. Meu pai nunca frequentou nada. E a minha mãe muito nervosa, sempre foi muito nervosa, casou muito jovem. E nisso Deus mandou uma vizinha, uma irmã, uma grande amiga da minha mãe. E foi através dela que nós viemos a conhecer a palavra do Senhor. Então como é que foi? Vocês moravam numa propriedade e mudou para lá uma vizinha, então? A única casa que tinha ali, e era assim um lugar muito fundo, naquela única casa o Senhor mandou uma vizinha cristã. E como eram só as duas, então ela foi falando da palavra para minha mãe. E ela via minha mãe nervosa, estressada, porque aos domingos meu pai saía para jogar futebol, saía de manhã, só voltava à noite. Ela ali com barrigão, grávida, e a minha mãe totalmente estressada, e essa amiga sempre ali acalmando, falando do Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que traz paz ao lar. E a minha mãe foi ouvindo aquilo, foi ouvindo, e foi entrando no coração dela, até que ela se rendeu aos pés do Senhor, e toda a idolatria foi lançada fora. Interessante isso, porque é muito difícil quando a pessoa estabelece dentro do coração dela um trono e vem uma pessoa de uma outra religião e começa a ministrar. Se o testemunho dessa pessoa não for muito bom,
essa pessoa aí que ela passa a realmente odiar o evangélico cristão. Justamente. E ela era muito calma. Ela estava sempre muito tranquila. E a minha mãe com os nervos à flor da pele. Então a minha mãe via que ela assim sempre calma, tranquila. E aquilo, minha mãe foi na cabeça da minha mãe, mas como que pode uma mulher ser calma desse jeito? Então a minha mãe sempre admirada, e minha mãe chegava às vezes muito nervosa perto dela, e quando ela chegava para conversar, parecia que os céus estavam se abrindo. Então aquilo sempre trazia uma coisa boa para minha mãe, e ela foi entendendo que aquele amor que habitava no coração dela é o que a minha mãe queria. Então foi aí que a minha mãe entendeu que só o amor de Jesus mesmo. E aí a sua mãe, então, ela nasceu em Cristo Jesus? Nasceu. E a sua mãe começou também a encaminhar vocês? Caminhar. E quando, às vezes, não dava para minha mãe ir, por causa do meu pai. Então, às vezes, causava confusão no lar, mas eu sempre ia. Sua mãe dava um jeitinho de mandar você com a vizinha? Eu ia com a vizinha. A Kombi pegava lá na porta, a vizinha levava, trazia, deixava lá. Às vezes, assim, tarde da noite, a vizinha descia para deixar eu em casa, ir para a casa dela. Eu estava sempre indo com ela. Certo. Agora, é muito interessante falar com as pessoas que se dizem cristãs. Talvez você se ache muito cristão, talvez você tenha uma roupa de cristão, você anda com a Bíblia debaixo do braço, mas quando você chega a um lugar, você traz tumulto, você traz insegurança, você não tem uma palavra realmente de Deus para a vida daquelas pessoas. É hora de você começar a se analisar diante da palavra de Deus e ver se você é um cristão aprovado. O cristão, ele é preenchido pelo Espírito, e o fruto do Espírito, algumas das características que ele coloca na sua vida é paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Você já tem isso no seu coração? Quando você chega num lugar, você transmite o brilho de Cristo sobre as pessoas? Analise a sua vida e reflita diante da palavra de Deus. Graziane, você então foi sendo semeada ali pela palavra desde muito pequena. E você não se desviou mais do caminho? A palavra de Deus diz que a palavra, uma vez lançada, não volta vazia. Aquilo entrou no meu coração. Durante a minha infância eu fui ouvindo, fui aprendendo os louvores. Então a gente sempre ouvia. Na minha casa não tinha, mas na casa dessa vizinha tinha. E ela tinha crianças da minha idade e da idade dos meus irmãos. Então ali com ela eu fui aprendendo os louvores, a palavra. A minha mãe fazia a gente sentar para ler a Bíblia. E na minha juventude eu não tive na igreja. Eu mudei para uma outra roça que não tinha igreja. Então eu fui em festas, tudo, mas a palavra do Senhor ela foi mais forte. Então as coisas do mundo assim nunca brilharam mais alto, porque aquela palavra do Senhor ela já estava no meu coração. Então quer dizer que você, criada na palavra, mudou para um outro lugar que não iam buscar, que não tinha uma facilidade de ir na igreja, e ali o mundo te convidou, você chegou a frequentar, mas você viu que o preenchimento do coração era lá, naquele evangelho da graça que você tinha recebido. Que eu tinha ouvido lá na infância. Então quer dizer que isso falou mais forte, a palavra tinha sido semeada e agora ela brota e começa a frutificar na sua vida. Glória a Deus. E quando que você recebeu o Senhor Jesus como Salvador? Aos 18 anos, daí eu mudei para a cidade, a escola na roça já não dava mais, eu fui para a cidade para trabalhar e estudar. Você foi com a família toda? Não fui. Eu fui sozinha e o meu irmão ele ia da roça para a cidade só para dormir comigo. Eu morava na casa dos meus avós, mas sem os meus avós. Então eu ficava sozinha durante o dia e à noite meu irmão dormia comigo e voltava para a roça. Foi muito difícil esse tempo, né? Muito, muito, sabe? E assim, como eu fui criada na roça, então eu não tinha, assim, aquele contato com muita gente. Eu comecei a trabalhar no comércio, aí eu fui conhecendo o pessoal e eu sempre falava, sempre que eu estava na roça, eu pensava, quando eu mudar para a cidade, o meu sonho era ser dizimista. Eu sempre queria ser dizimista e eu pedia para Deus um trabalho. E assim que eu mudei para a cidade, o Senhor me deu o trabalho. E com o meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi dar o dízimo, que eu fui conhecer a igreja, tal, consegui ir, e eu fui ser dizimista. E a alegria
transbordou. O dizimista para o cristão não é sacrifício nenhum, né? Nenhum. Ele é um presente de Deus. Presente de Deus. As pessoas não compreendem isso, né? Não Mas quem tem Jesus compreende, né? É maravilhoso você dar parte daquilo que o Senhor tem te abençoado. É magnífico. Então, cumpriu esse sonho e começou também a frequentar uma igreja, como é que foi? Isso, aí eu comecei a frequentar a igreja e teve o acampamento de carnaval, então a nossa líder convidou para esse acampamento. Eu nem tinha muito contato com os jovens, mas Deus já sabia, né? Ele tinha preparado tudo e eu fui. Sem ter muito contato, eu fui para o acampamento e no último dia, no encerramento, no domingo de manhã, aí após a palavra, a gente ali em roda, orando, ela perguntou, a quem tem o desejo de aceitar o Senhor como Salvador? E na mesma hora o Senhor falou, Grazi, hoje é o dia que eu preparei para você. E a partir daquele dia eu falei, Senhor, é contigo que eu quero andar. Não há outro caminho a não ser o Senhor. As pessoas muitas vezes não sabem o que é aceitar Jesus como Senhor. Você estar dentro da igreja não te garante que você é crente no Senhor. Você ter alguns procedimentos de cristão não lhe garante ser crente no Senhor. Mas quando você se reconhece pecador, você sabe que o perdão só é em Cristo Jesus e você fala, Senhor Deus, hoje eu quero realmente me entregar, perdoa os meus pecados, muda a minha história, eu creio hoje no sacrifício de Jesus na cruz, então você agora é verdadeiramente cristão. E as suas atitudes vão confirmar isso. Você não é salvo porque você tem atitudes de cristão, mas você tem atitudes de cristão porque você é salvo. Graziane, então ali em diante foi uma nova caminhada. Totalmente. Você começa agora a ser ministro de louvor, Isso. Você começa a trabalhar no Ministério Infantil, mas tinha uma coisinha que ainda não estava de acordo. Você ainda tinha algo que você ouvia e que não estava de acordo com aquele Deus que você adorava. O que era? Eu achava que estar no louvor era somente ter voz. E não era. Eu tive que reconhecer que a gente tem que afastar das nossas vidas algumas coisas. E eu ainda ouvia as músicas do mundo. Eu ligava ao rádio, achava que estava tudo bem. Mas um dia, indo embora com a líder do louvor, ela comentou comigo entre uma conversa. Ela falou, Grazi, na minha casa eu não ouço nenhum tipo de música que não seja louvor e adoração. E eu falei, meu Deus, né? Falei, nossa, tá tudo errado então. Tá tudo errado, não basta voz, não basta saber cantar. E desde esse dia, nunca mais eu coloquei música do mundo no rádio. No meu trabalho, eu cortei totalmente. Comecei a colocar os louvores no meu trabalho. Na época eu trabalhava num consultório odontológico. E Deus me deu a oportunidade de trabalhar num lugar onde eu tinha abertura para colocar os louvores, estampei uns versículos lá e foi bênção. Então, a partir do momento que eu afastei essas músicas, Deus começou a fazer a obra de uma forma maravilhosa. Então, quer dizer que a pessoa, para adorar e servir ao Senhor, ela tem que estar separada para Ele? Com certeza. Não dá para, assim, ter o melhor do Evangelho e o melhor do mundo? Não dá. Sabe, às vezes o pessoal chega em mim e fala, Grazi, você canta? Eu falo, eu canto se for para glorificar o nome do Senhor. Aí sim, do contrário... Uma fonte não pode sair dois tipos de água, né? De forma alguma. Não é verdade ou não? Não. E aquela fonte que está em Jesus, hoje ela é um manancial que jorra, né? Aquilo que vem do trono da graça. Então, se você foi separada para o Senhor e se você realmente entregou sua vida ao Senhor, hoje é dedicar ao Senhor. Ao Senhor, você tem que ser luz. E ser luz hoje no mundo tão difícil não é fácil, né? Nem um pouco fácil. Ainda mais nessa idade, jovem, né? Você hoje é estudante ainda? Não, eu me formei. Já se formou? Isso. Formou em? Administração. Tá. E você aguentar aquela pressão da faculdade, sendo crente, aguentar hoje a pressão do mundo, porque o mundo tem bombardeado muito, invertido valores, né? Isso. É difícil? É muito difícil. É muito difícil, assim, é a graça do Senhor mesmo. É você estar firme, é meditar na palavra dia e noite, porque é só Ele. Agora, o que eu vejo muito nos jovens hoje, ele recebe uma palavra, uma colocação errada.
Por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Aí o crente, muitas vezes, principalmente o jovem, ele fica inibido de combater isso. Como o jovem deve se portar? Olha, é a palavra mesmo. Não tem nada de todos os caminhos levam a Deus, não. O nosso caminho é Jesus. Então você tem que tomar uma posição. Com toda certeza. Diante das dúvidas, diante dos conceitos que o mundo traz. Isso mesmo. O crente ele não é covarde, não. De forma alguma. Ele tem autoridade. Com certeza. E ele é ousado. Isso mesmo. O Senhor, ele coloca as palavras certas nos nossos lábios e é se entregar mesmo nas mãos do Senhor e deixar ser usado. Porque de nada adianta você ter um dom, mas não ser usado na obra. Então você tem que se colocar à disposição do Senhor e falar, usa-me, Deus. E vale a pena então ser crente? Com toda certeza. Vale muito a pena. Hoje você está noiva, né? Sim. E o noivado, dentro da palavra, ele é diferenciado, né? Nossa, completamente. Ele é um noivado santo, ele é um noivado que ele prepara algo de Deus para a nossa vida. E vale a pena. Com toda certeza, um relacionamento diante dos propósitos do Senhor é maravilhoso. Então a gente tem que aprender um noivado, um namoro, não é com a novela, não. É com a palavra. Misericórdia, com toda certeza. E a gente vai ter realmente a orientação precisa. O Senhor, Ele instrui de forma maravilhosa. Graziane, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua participação. E que você continue sendo bênção na vida das pessoas onde Deus te colocar. Amém. Amém. Eu conversei com Graziane Félix de Souza. O programa Restaurando Vidas volta já já. Não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Quero falar um pouco sobre a dificuldade de ser cristão. Dificuldade que ela começa quando você aceita o Senhor como único e suficiente Salvador e muitos da sua família, da sua casa, do seu convívio ainda não o receberam. Você começa a provar grandes barreiras, grandes dificuldades e algumas perseguições até mesmo dentro da sua casa. Como enfrentar isso? Será que devo desistir do Senhor Deus? Será que devo abandonar a minha carreira da fé? A palavra de Deus vem esclarecer. Mateus capítulo 10, a partir do verso de número 34, relata essas dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Amém. Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos aqui da Tua Palavra. Abençoa agora essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, para que ela possa ser edificada pelo poder, pela cura que há na Tua Palavra. Faz algo especial e sobrenatural nessa vida e fala através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas chegam até mim e dizem, olha, eu vou ter que dar um tempo de vir à igreja, eu vou ter que dar um tempo do caminho do Senhor, porque lá em casa agora se tornou uma guerra. As pessoas da minha casa são de outra denominação, ou não creem em Deus,
e elas agora estão brigando comigo porque eu tenho frequentado a casa do Senhor, eu tenho lido a Bíblia, e eles estão me deixando louco ou louca. E o que eu posso dizer a essa pessoa? Primeiro, a palavra de Deus vem nos trazer algumas instruções. Muitas pessoas pregam hoje uma falsa teologia da prosperidade, onde você vai encontrar Jesus e a sua vida vai ser um mar de rosas, a sua vida financeira vai ser próspera, a sua vida sentimental vai ser toda resolvida, na sua vida não haverá mais problemas. Isso não é bíblico, isso não está dentro da palavra de Deus, isso está no coração de homens que, instruídos não por Deus, começam a colocar as suas filosofias e os seus projetos. A palavra de Deus, ela começa no verso 34 do capítulo 10 de Mateus, dizendo: não penseis que vim trazer paz à terra. Muitas pessoas pensam naquela paz, onde não haverão mais guerras, onde o povo se relacionará bem. Não é desta paz que o Senhor está falando aqui. Quando Ele nos traz a paz, porque Ele é o príncipe da paz, Ele nos traz o quê? Uma paz na alma. Ele cura a nossa alma. Nós não passamos mais a nos sentir vazios, a nos sentir sozinhos, e nós somos preenchidos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Então nós temos sim paz. Aquela paz que todos esperam, de conflitos lá fora, de guerras. Ele não veio trabalhar nessa área. Sim, se nós todos cremos no Senhor Jesus, não haverão mais guerras. Se todas as pessoas crerem e buscarem o Senhor Deus, não haverão mais contendas. Mas isso não é assim. Muitos não crerão, e aqueles que creem não encontrarão esse tipo de paz. Mas aquela paz que excede o entendimento humano, onde você fica totalmente tomado pelo nome do Senhor Jesus. Pois vim causar divisão. Olha que coisa. Quem tem Jesus no coração, ele está sujeito a isso, divisões. Quantas dentro da sua casa, como esse exemplo que eu acabei de falar, muitas vezes dentro do seu trabalho, outros no seu relacionamento conjugal, porque quando a pessoa crê no Senhor Jesus, ela tem a vida mudada e transformada. Muitas daquelas coisas que ela fazia, ela já não faz mais, ela muda os seus hábitos e ela realmente chega a ofender outras pessoas. O Senhor diz que Ele veio causar divisão, porque aqueles que crerem serão totalmente diferentes daquilo que eram. Quando nós mudamos, nós causamos transtorno nas pessoas que estão ao nosso lado. Ninguém gosta de mudanças, mudanças dão trabalho, as mudanças muitas vezes elas são ofensivas. E você, quando é mudado pelo poder da palavra, você começa a respirar aquilo que vem de Deus e a exalar o bom perfume de Cristo. Muitas pessoas podem ficar chocadas com isso. E a palavra aqui, ela diz alguns conflitos entre filho e pai, filha e mãe, nora e sogra. Por que haverá isso? Porque aquele que aceita Jesus, ele vai por um novo caminho, ele vai por uma nova vida, e isso pode realmente desagradar as pessoas que estão perto dela. Eu quero dizer a você que você pode confiar no Senhor, que Ele tem o melhor para a sua vida. E Ele não te deixa desamparado em momento algum. Ainda que a situação no seu lar, porque você agora crê no Senhor Jesus, esteja uma dificuldade muito grande, você deve continuar a sua carreira na fé. Porque o Senhor Deus é o Deus das promessas, é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão, é o Deus que doou o seu Filho para morrer na nossa morte. Vale a pena. Ainda que cause algumas tribulações no meio do meu lar, eu creio no Senhor Jesus e eu continuo nele. Tem mais uma coisa: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus está falando aqui através da palavra dele, que ele tem que ser o primeiro lugar no seu coração. O trono estabelecido no seu coração deve ser para o Senhor, não para outras coisas. É muito difícil nós sabermos separar essa relação. Eu amo mais a Deus do que meu pai, minha mãe, meus filhos. Mas isso é necessário. Quando o Senhor é a essência da sua vida, você realmente sabe fazer isso. Porque, em primeiro lugar, é agradar a Deus e depois aos homens. Ou é melhor agradar a Deus do que aos homens. Quando nós estamos sem Jesus, as pessoas ligadas a nós, elas estão realmente dentro do nosso coração e nós a amamos cegamente. Quando o Senhor Deus, Ele vem, se faz presente no coração, você agora prioriza primeiro Deus
e depois as pessoas, e depois as coisas. É maravilhoso isso, porque você tendo Deus dentro do seu coração, você tendo Jesus como a rocha da sua vida, as demais coisas serão acrescentadas. Você não pode amar mais ninguém do que a Deus. Deus tem que ser o primeiro no seu coração. A palavra do Senhor diz também: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tomar a cruz não é falar assim, olha, a minha mulher é uma cruz, ela é muito chata, ou meu marido, ele é a minha cruz. Não é nada disso que Deus está falando aqui através da palavra dele. Está falando o seguinte: é preciso você e eu morrer para nós mesmos. Eu preciso morrer para mim mesmo e fazer agora a vontade de Deus. Eu preciso entender que a cruz de Cristo é a única solução para a minha vida. Então eu abandono o meu eu abandono tudo aquilo que eu tenho como os desejos da minha vida e faço aquilo que Deus quer. Morrer para mim mesmo. Este é o tomar a sua cruz. Você já tomou a sua cruz? Você já morreu para você mesmo? Você já se anulou para que Cristo viva em você? A palavra de Deus diz que, quando ele relata através de Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo está dizendo isso, ele está falando, olha, agora o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, deve ser para agradar a Deus, porque Jesus, através de mim, ele vive. E então as minhas ações têm que relevar glória ao nosso Deus. As minhas atitudes, elas têm que realmente mostrar a quem eu sirvo. Negar a si mesmo talvez seja a coisa mais difícil, porque nós vivemos num mundo egocêntrico, onde eu quero eu em primeiro lugar, onde, dando certo para mim, o resto não interessa, as outras pessoas que se virem, mas isso não é o que Deus quer. Deus quer que, em primeiro lugar, você se renuncie, para que Ele viva em você. Você já fez isso? Você já se anulou para que a cruz de Cristo realmente esteja na sua vida? Faça isso. Ninguém pode seguir a Jesus sem morrer para si mesmo. Nós precisamos matar o nosso eu e fazer aquilo que Deus quer. E tem mais uma dica aqui: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida, por minha causa, achá-la-á. Quando nós estamos sem Jesus, mas a nossa vida dá certo, parece que nós ficamos tão alegres, tão cheios de nós mesmos, que nós achamos que todos os holofotes estão voltados para nós. E nós começamos a amar a nossa vida mais que todas as coisas, e nós começamos a achar que na nossa vida agora tudo dá certo, e que eu já tenho tudo, que eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu sou bom, eu sou aquela pessoa que realmente resolve todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos perder a nossa vida, os nossos sonhos, para que o sonho do Senhor esteja em nós. Interessante você analisar. Se você for a pessoa mais rica do mundo, ganhar todo o tesouro, gozar de plena saúde, a sua família toda cheia de saúde, e você nunca perder o seu dinheiro e nem a saúde, mais cedo ou mais tarde, o seu corpo se cansa e você realmente não vai poder viver mais aqui nessa terra. Você morre rico e morre até saudável de certa forma. Os seus filhos também. E você vai poder viajar, vai poder fazer tudo aquilo que você quer, comprar os bens que você precisa. Mas quando Jesus vem falar, Ele vem falar de uma vida na eternidade. Eternidade não temos como medir. Eternidade não tem fim. Eternidade é para sempre. E quando nós perdemos a nossa vida por Jesus, nós a achamos nele e nós temos a convicção de que, se eu viver uma vida nesta terra aqui, com restrições financeiras, com dificuldades na saúde, com lutas dentro do lar, mas se eu estiver salvo em Cristo Jesus, eu vou viver essa eternidade na glória. Mas quando eu estou realmente satisfeito comigo mesmo, eu vivo uma vida aqui toda abastada, bem servida de provisões, muito tempo de vida, mas quando eu parto para a ira vindoura. E a ira vindoura é terrível. Diz lá que o verme não morre e o fogo não se apaga. Então é necessário que você perca a sua vida para que Cristo viva através de você. Você já fez isso? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já falou, Senhor Jesus, eu preciso agora ser transformado pela Tua palavra?
Hoje é dia de transformação, porque o Senhor não voltou, Ele está por voltar. Enquanto Ele não voltar, você tem a oportunidade de entregar sua vida a Ele. E eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós aprendemos que o Senhor não trouxe paz, mas o Senhor veio para trazer espada. Essa vida aqui é um campo de batalhas e nós temos aqui a Tua palavra que nos livra, que nos protege e que nos dá valores para viver nessa terra. A Tua palavra é salvação. Eu peço uma bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Toca no seu coração, transforma a sua vida, salva, cura, restaura. Em nome de Jesus, transforma vidas hoje através da Tua palavra. Esta é a minha oração e ela é no nome de Jesus. Amém. Leve a sério a sua caminhada cristã. Busque a Deus, sirva o Senhor e você terá uma vida na eternidade e no gozo do Senhor. Procure uma igreja perto da sua casa, onde a palavra de Deus é ensinada dentro da verdade. Fique com Deus. Posso clamar pela fé, posso encher.